E aí galera, beleza? Hoje eu trago para vocês a solução da atividade 3, né, para que vocês repliquem aí, pratiquem e enviem, né? Quem já enviou pode fazer novamente e ver o que tá diferente, enfim. Tranquilo? Aqui já tá a solução, mas aí eu vou fazer ponto a ponto, tá? Como é que eu chego nessa solução aí. Tranquilo, pessoal? Lembre que na atividade 2 a gente parou aqui, né, na planilha fevereiro, e aí o primeiro item que eu peço na atividade é criar uma nova planilha na mesma pasta, né? Ou seja, nessa mesma pasta aqui de Excel, e mantendo, claro, que mantém o mesmo nome do arquivo do Windows, e aí nomeei como atividade 3, foi isso que eu fiz aqui, né? Se eu quisesse, não poderia ter feito isso, eu venho aqui, Ctrl T, eu seleciono tudo, Ctrl C, chego aqui e pá, Ctrl V. Foi isso que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz. E aqui dou 2 cliques no renomeio, no botão direito, renomear, e colocaria aqui a atividade. Eu não vou poder botar atividade 3, né? Eu boto aqui sem espaço. Seria isso, tá? Vou excluir. Deixar essa daqui. Depois eu mandei nomear, né? Eu nomeei a planilha, copio toda a planilha da atividade 2 e colhem isso na planilha atividade 3, e foi isso que a gente fez agora, eu mostrei a vocês como fazer. Depois eu disse, calcule na planilha atual o valor absoluto entre o total de receitas e o total projetado. Coloque esse valor na célula referente à diferença da receita, né? Diferença da receita está aqui, ó. Não se preocupe com tudo que está feito, vou explicar tudo isso, tá, gente? Aqui, ó, tem uma que a gente já tinha feito, né, diferença de receita. Eu apenas, inclusive, botei todo mundo aqui negrito itálico sublinhado, tá, para ficar diferente do outro, ó, todos eles negrito itálico sublinhado. Vou voltar lá. Diferença da receita a gente tinha feito antes. Como é que tava? Tava P2 menos P3, né? Tava esse valor menos esse, tava o projetado menos o real, né, total de receitas reais. E aí o que eu pedi aqui é que esse valor sempre fosse absoluto, nunca fosse negativo, né? Porque se eu deixasse assim como estava, ó, P2 menos P3, depois eu vou explicar porque está sendo atualizado, tá, gente? Foco aqui só, vamos prestar atenção aqui só nessa parte. Tá dando 100, que é a diferença desse valor menos esse. Mas digamos que as receitas fossem acima, né, ou do projetado, que dificilmente é, né? Digamos que aqui fosse 2000, né? 2000 não, né? Valor bem grande. Esse valor seria negativo aqui. E o que eu pedi foi que fizesse de uma maneira, tá? Que isso aqui ficasse assim, ó. Então eu vou usar a função ABS, que é a função, todo mundo já sabe, que me retorna o módulo, beleza? Do resultado, ABS num, né? Se você clicar aqui, você vai ter uma explicação, né, o manual dessa função. Tranquilo? Tá carregando, mas você pode encontrar aí no seu Excel. Beleza? Depois eu disse assim, calcule na planilha atual o valor absoluto, tá, beleza. Depois eu pedi para que gerasse um número aleatório entre 0 e 10.000, né, e colocasse o resultado na célula referente ao salário base. Que tá querendo... Deixa ele abrindo aí, depois a gente vê. Beleza? Aqui eu vou dar um Enter. Pronto, é por isso que tá tendo essa atualização. Foi aqui, ó. Eu pedi que esse salário base fosse aleatório aqui, apenas para título de ensino, tá, galera? Não tem sentido muito o seu salário base a cada vez que você coloca ser aleatório, né? Mas é apenas para você ver como funciona a função aleatório. A função aleatório, ela vai me retornar um número aqui, ó, sempre nesse intervalo, beleza? De 0, opa, ó. Ela vai estar sempre atualizando, ó.
Toda mudança que eu faço aqui, ela vai estar sempre atualizando. Beleza? Então, como eu pedi de 0 até 10.000, né? Então, eu vou dar Ctrl Z aqui. Para voltar, não estava. Vou deixar o resultado de aleatório sendo multiplicado por 10.000. Né? Porque se der 0, vai dar 0. Se der 0,0001 multiplicado por 10.000. E se der 1, vai dar 10.000. Né? Então, toda vez que você modifica a sua planilha, esse valor é atualizado. Como eu disse no material, se você quiser, você pode apertar aqui, ó, dar um clique aqui na caixa de célula. Aperta F9. Daqui, ó. Ficou esse valor, tá? Não tem problema. Beleza, abaixo do salário mínimo aí, né? Então, eu fiz isso para que ele não fique atualizando os valores, certo? Mas eu posso deixar o aleatório lá também, se fosse o caso. Depois a gente pediu o seguinte: use a função de arredondamento para ajustar o valor calculado em saldo do mês. Saldo do mês tá aqui, ó. Saldo do mês. Então eu pedi para arredondar. Pegue esse valor aqui e arredonde P3 menos B3, só que eu não botei aqui casas decimais, né? Como aqui eu estou com um valor personalizado, não iria funcionar. Tranquilo? Por que ficou 441 aqui o saldo do mês? Porque ele está pegando P3, subtraindo de B3, né? Quem é P3 e quem é B3? Voltou para cá, geral. Quem é P3 e quem é B3? Olha lá. B3 é o gasto. P3 é quanto eu recebi de receita, né? Que é T8 mais T9 aqui, depois a gente tem essas mudanças. Certo? Então vai dar 441 e eu estou pedindo sem nenhuma casa decimal. Certo? Desse jeito aqui, como a formatação está contábil, ele vai colocar sempre com 2 casas decimais. Se você deixar em formatação geral, ele vai retirar. Beleza? Mas eu quero apenas avaliar se você sabe utilizar essa função. Depois eu disse o seguinte: crie um espaço reservado, uma lista de números de 1 a 10 em sequência, use a alça de preenchimento e calcule o fatorial de cada um deles. Claro que isso não tem nada a ver com o sentido da planilha de gastos, enfim. Mas a ideia aqui é que você aprenda a usar as funções. Então eu reservei esse espaçozinho aqui para você praticar as funções. Primeira coisa, eu escrevi aqui o número 1. Ó, vou apagar isso aqui. Então, digitei o número 1 aqui e eu disse, use a alça de preenchimento. Se eu não segurar Ctrl, se eu deixar dessa forma aqui, ele vai usar aqui, sempre vai ser 1. Não é dessa forma, tá? Eu vou segurar Ctrl, vai ficar assim, ó. Tá vendo o mais em cima? Que ele tá falando que vai incrementar. Então foi de 1 até 10. Na segunda coluna eu disse assim, calcule o fatorial de cada um desses números. Então é só escrever igual fatorial, abre parêntese, A2, que eu quero o fatorial de 1, joga aqui dentro, fecha parênteses. Galera, quando eu fizer isso aqui, como eu estou usando isso aqui, ó, essa formatação de tabela aqui, quando eu, se eu até apagar aqui, vou mostrar a vocês, quando eu fizer assim, ó, igual fatorial, pressiona Tab, A2, fecha, ele já calcula para você os demais, ele já entende que você vai fazer isso aqui, tá? Então aqui ele está calculando o fatorial de cada um desses números aqui. Beleza? Depois eu disse, calcule a raiz quadrada do resultado do fatorial. Ou seja, você vai pegar aqui e vai dizer raiz de AB2. Não precisa esses 2 parênteses aqui não, tá? Raiz de AB2. E os demais ele já calcula. Se ele não calcular, se você não estivesse usando uma formatação dessa, você poderia selecionar, dar Ctrl C, como a gente já viu, e dar Ctrl V aqui. Beleza? Depois disse assim, na coluna seguinte, usa uma função para arredondar o valor multiplicado para o valor par mais próximo. Na verdade, não era o valor multiplicado, o valor da raiz quadrada aqui, tá? E o ímpar também, vou consertar lá no material. E o valor ímpar mais próximo.
certo? Para o valor par mais próximo. E também tem uma antes, que é use a função de arredondar para o ímpar mais próximo. Então é para o ímpar e para o par. Então eu vou usar a função ímpar e a função par nessa raiz quadrada aqui, para apenas você ver como funciona. Aqui retornou 1, porque é 1. Aqui ele vai retornar 3, por quê? O ímpar mais próximo desse valor, 3. E o par mais próximo, 2. Né? Isso é o que faz a função ímpar e a função par. Tranquilo? A ideia dessa planilha aqui, pessoal, é que vocês... vou até aumentar esse tamanho aqui, beleza? 12, deixar sem marcação. A ideia aqui, pessoal, é que vocês entendam como é que funciona cada uma dessas funções. Depois eu disse assim, usando a ideia de área de um círculo, né, que significa que é π raio ao quadrado, faça π multiplicado pelo raio do círculo ao quadrado e calcule aqui a área do círculo, considerando que esse valor, considera os valores dos números pares arredondados na coluna anterior como as áreas, como sendo o raio dos círculos, e calcule as respectivas áreas, utilizando as funções adequadas para a área de fórmula para a área do círculo. Beleza. Então, ó, considerando que isso aqui é o raio, é só você fazer π, que é a função π que já tem no Excel, vezes o raio ao quadrado. Como é que eu faço isso? Vezes a potência, né, de AE2, que no caso é o valor lá que eu pedi, né, simulando como se fosse o raio, elevado a 2, que é a potência aqui. Assim que a ideia aqui é que você saiba usar a função π, que você saiba usar a função potência, né? Então, quando eu faço aqui, eu faço para todos esses aqui também. E da mesma forma, eu pedi para que se calculasse duas colunas. Eu falei aqui de valores aleatórios, né? Você pode utilizar duas colunas, cateto 1 e cateto 2, e na coluna seguinte utilize hipotenusa, sabendo que a fórmula para calcular o valor da hipotenusa em um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a raiz, na realidade, né? A raiz da soma dos quadrados dos catetos. Para cada par de cateto, calcule o valor da hipotenusa. Então, você vai fazer o quê? Eu não vou colocar esse truncar ainda aqui, né? Vou fazer por partes, que aqui já está a solução mais na frente. Qual é a função que eu vou usar? Eu utilizei aqui, para não usar dos valores aleatórios, eu utilizei o arredondar para ímpar e o arredondar para par como se fossem os catetos, tá? Não tem problema, dá no meio, você pode fazer assim. Então a ideia aqui é que você entenda que a fórmula da função da hipotenusa nada mais é do que de calcular a hipotenusa nada mais é do que a soma do quadrado dos catetos, a raiz da soma do quadrado dos catetos. Mas primeiro eu faço a soma do quadrado dos catetos, que é o quê? É somar o resultado de cada quadrado. É eu fazer, no caso aí, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 1 mais 4 dá 5. Isso é a soma dos quadrados. Eu poderia fazer isso aí, né, somando de várias formas. Eu poderia fazer isso aí assim, ó, soma, né, de AD2 ao quadrado com AE2 elevado ao quadrado. Também. Isso é a soma dos quadrados. Ainda não é o valor da hipotenusa, tá? Que aqui é a soma dos quadrados. Estou somando. Observe que aí tem um ponto e vírgula, não tem um até aí, né? Dois pontos. Mas para que eu deixar a fórmula assim até mais difícil de entender, se eu posso usar essa cara aqui, ó, a soma dos quadrados, que já faz isso. E aí eu já passo, quer dizer, eu só passo, no caso aqui, AD2 e AE2, soma do quadrado. Só que a hipotenusa é a raiz disso aqui. Então, é o que eu peço depois, ó. Né? Raiz desse resultado. Então ele vai primeiro calcular aquela soma que vocês viram e aí tira a raiz desse resultado. Aí vai dar esses valores aqui, ó.
Esse aqui é fácil, ó. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, dá 25, 5 raiz quadrada de 25 é 5. Os demais deram valores quebrados, né? E aí, e depois eu digo o quê? Já para não ficar esse valor assim, eu pedi para que você truncasse o valor da hipotenusa calculado, apresentando o valor utilizado no qual usando a função adequada. Né? Então, no caso, como é que eu faço para truncar isso aqui para um valor inteiro, né? Eu uso a função truncar. Ele já abriu parênteses aí, ó, como você percebe, pode perceber. E depois eu utilizo, fecho parênteses, todo o resultado que eu já tinha. Ele já fez em todos eles, ó. Então aqui ele truncou para 2. Observe que estava 2, vírgula. Né? O que faz a função truncar? Trunca pelo valor, para um valor inteiro mais abaixo, né? Mais próximo. Tranquilo? Depois, eu pedi, aí saindo aqui dessa parte de praticar essas funções que existem, né? Essas funções matemáticas aí, eu falei o seguinte: use uma função do Excel que some valores baseados em uma condição e aplique na planilha aplique na planilha que apresenta a soma dos gastos por tipo de gastos. A gente já tinha feito isso aqui embaixo, ó. É isso aqui. Essa planilha gasta aqui. Só que como é que a gente estava chegando nesse valor 217? Eu vou voltar aqui nessa planilha para mostrar a vocês. A gente chegava assim, ó. Eu somava ponto a ponto. Ó, é 8, mas né? Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Então, só um momentinho. Tem uma parte aqui também, eu vou voltar lá. Então não tem sentido. Eu disse a vocês que a gente vai usar uma função, né, chamada soma-se, que vai somar de acordo com a condição. Beleza? E aí foi o que eu fiz aqui. Só que eu havia pulado uma partezinha de um critério que eu tinha pedido, gente, que era o critério de calcular a nova soma, né? Quando eu pedi para calcular a nova soma dos gastos, de acordo com a multiplicação, né? A multiplicação da quantidade que eu tive daquele gasto vezes a multiplicação, né? Então, quando eu pedi aqui, ó, para multiplicar essa quantidade por esse valor e colocar o valor total aqui, porque antes a gente não tinha esse valor total, tá? Parava aqui. Qual é a ideia? Que você compreenda como é que funciona a função multi. Né? Então, o que é que eu faço aqui? É bem simples, né? Multi, para multiplicar, e eu pedi para usar a função multi e não usar o asterisco, para que você pratique, né? 1, que no caso aqui é C8, vezes é 8. Fazer isso aqui. A função multi ela deixa mais legível o código, né, gente? E aí fazer isso para todo mundo aqui, né? E agora a gente volta para cá. Então, como é que eu faço aquilo? Como é que eu posso resolver aquele problema de somar aqui, né, apenas os gastos, por exemplo, de alimentação, sem ser daquela fórmula precária que a gente estava fazendo aqui, né? Na atividade 2. Totalmente precária, porque toda vez que eu tivesse uma alimentação, eu tinha que vir aqui alterar, né? Porque senão não ia ser contabilizado. Se eu colocasse um novo gasto de alimentação aqui, ia ter que vir aqui. Né? Como é que eu faço? Primeiro, eu descrevo aqui, né? Lembra dessa lista que a gente criou, né? Da mesma forma, eu escrevo aqui alimentação, educação. Não vou separar todos. Não lembro se eu tinha criado a lista, mas a gente acredita que a gente criou uma lista no outro. Enfim, mas eu coloco aqui os tipos de gastos, né? E aqui como é que funciona essa forma? É um soma-se, é o soma-se. Como funciona o soma-se que a gente já viu nas aulas? Eu vou somar. Observe que aqui eu tenho um intervalo, uma matriz, onde eu digo que esse primeiro intervalo aqui, ele poderia ser assim, tá? Sem ser absoluto, mas eu coloquei absoluto, vou explicar por quê. Poderia ser assim, de D8 até D50, né? Você vai verificar esse intervalo de D8 até D50. Qual é o critério? O critério é se ele é igual a I21. Aí eu não vou botar aqui se ele é igual à alimentação, gente. Se eu já tenho o nome alimentação ali em I21. Então eu boto se ele é igual a I21. E o outro critério, desculpa, o outro intervalo, que é o intervalo que vai ser somado,
Aí sim é o intervalo de F8 até F50, né? Considerando que vai dar o mesmo valor, tá? Vai dar o mesmo valor. Só que aqui, ó, de D8, eu coloquei até, aumentei essas linhas aqui, tá? Eu aumentei essas linhas, botei até D50 e aqui também de F8 até F50, tá? Então, considerando esses valores, ele vai verificar aqui nesse intervalo quem é a alimentação e vai somar o valor que está na linha correspondente ao que ele achar de alimentação. Então vai somar 30, 32, pode olhar que vai dar 217, certo? Qual o problema de não colocar esse valor absoluto aqui? O problema é o seguinte, é que nesse caso aqui, usando essa formatação que eu estou usando aqui de tabela, essa formatação nessa tabelazinha aqui, né? Observe que sem botar o valor absoluto, no primeiro funciona, que é D8 até D50, verifique 21 e some os valores que tiver de F8 até F50. Beleza. No segundo, em educação, olha como vai ficar. Ele já vai andar, por ser uma referência relativa, uma linha abaixo, porque eu não fui de uma linha daqui para baixo. Então, o que era D8, os números que referenciam as linhas, como a gente já viu isso, referência relativa, vai virar D9. E o D50, D51. O D não muda. Por que o D não muda? Porque eu não andei uma coluna, né? E as letras identificam as colunas. Eu andei para baixo apenas uma linha. Então vai ocorrer esse problema, que ele só vai verificar o intervalo de D9 até D51. E aí pode ocorrer um erro, porque ele só vai olhar daqui em diante para a educação. E se a educação for o primeiro, né? Então esse é o problema. Além disso, ele também só vai olhar de F9 até F51. Então ele só vai somar daqui em diante. E eu quero que ele some sempre daqui. Então observe, como eu quero que ele some sempre, que ele verifique sempre esse intervalo e some sempre esse intervalo, então a referência tem que ser absoluta. Assim, ó. Pode até ser mista nesse caso, né? Pode até ser mista. Porque o D não vai mudar mesmo, que é a coluna. Então eu posso até fazer assim, ó. Pode até ser mista, tá? Aí beleza. Que observa que agora, ó, ele continua com 8 e com 50. Sempre fixo. Agora, o critério, né, para ver se é igual, muda. Porque a hora que é alimentação, a hora que vai ser educação. Tem que mudar. Aqui lazer, aqui moradia, aqui saúde e aqui transporte. Então, isso é a soma, tá? Então, eu peço para fazer isso e peço para que, logo após ter feito isso, gere um gráfico desse valor, dessa tabela. E aí como é que a gente faz isso? Eu gerei esse gráfico aqui embaixo, ó. Se eu selecionar ela, aumentar aqui um pouquinho, e aí eu gerei esse gráfico aqui, tá dizendo lá, beleza? Eu gerei esse gráfico aqui, ó. Como é que eu faço para gerar esse gráfico? Muito simples, seleciono essa galera, inserir, a gente já viu isso, gráfico. O gráfico mais recomendado aqui seria esse de colunas mesmo, né? Ele gerou por cima aqui, eu arrasto, tá? Clique e arrasto. E aqui ele mostra como é que tá, se eu vou dar um zoomzinho, como é que tá os seus gastos, né? Observe que foi idêntico a esse. Esse aqui, não sei se você lembra, foi referente a esse daqui, né, que a gente fazia aquela soma. Os valores são os mesmos, ó, não mudou. A diferença é que agora o negócio é outro, né? Inclusive esse gráfico aqui eu nem quero mais. Quero esse. Por quê? Aqui vai somar, se eu criar uma nova alimentação, um novo gasto com alimentação ali, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver um novo almoço aqui, eu vou nem botar almoço, vou botar um novo lanche. Tá, no dia 6. Foi um lanche só. É do tipo alimentação. Foi R$10. Né? Então, total vai ser 10. Beleza? Observa que o valor de alimentação aqui já mudou para 227.
Se eu disser que esse lanche foi de R$15 e foram 2 lanches que eu paguei, sei lá, essa quantidade aqui, a ideia dessa quantidade é mais para o uso em valor total. Observe que já virou aqui 232, o que não aconteceria na planilha anterior. Tranquilo? Então, após isso, eu pedi para que apresentasse na planilha do Excel a quantidade de números que existe na área usável da planilha de gastos e de receitas. Aí eu criei aqui embaixo. Quantidade de números da receita. Outro pedido que eu tinha feito foi inclusive para que vocês vissem o erro que acontece, tá? Tinha aqui também o ajuste, né, da soma de gastos que a gente já mostrou, mas tem também a função modo, quando eu pedi para que vocês verificassem qual é o tipo de gasto que mais ocorre, né? E aí, gente, eu tinha pulado esse exemplo. E aí, quando você, antes de chegar aqui, quando você vai fazer a função do gasto mais comum, eu uso essa função modo, que é mais antiga, mas tem a função modo único, né? E aí eu poderia usar daqui, ó. Use de D2 até D8, qual é o mais comum de D2, de D8 até D18, eu poderia colocar aqui, né? De D8, no caso eu criei mais um, né? D18 ou até mesmo D50. E ele dá esse erro, porque a função trabalha com números. E aí, mas se eu quiser saber qual foi o mais comum, como é que a gente pode ver isso? Né? E a gente vai ver daqui a pouco ali. O gasto mais comum, né? Quantidade de números em receita. Foi o que eu pedi agora. Quantos números eu tenho aqui em receita? Só para você saber como é que eu uso essa função conta em número, né? Ou seja, eu vou verificar aqui nesse intervalo todinho quantos números eu tenho. Ó, igual conta em ponto 1 de O8 até T9. Não, de O8 a planilha até T9. Aqui. Quantos números eu tenho aqui? É isso? Conta a quantidade de números de O8. No caso aqui não é de O, né? Aqui é de A8 até T9. Tenho 16. E aqui... Ah, desculpa, aqui é em receita, tá certo. Aqui eu estou olhando para esse cara aqui, ó. Receita, até aqui. Beleza? Depois a gente vai ajustar essa planilha, gente, para que fique só uma planilha de gastos mesmo, mais organizadinha, tá? Porque a ideia aqui é a dinâmica de utilizar fórmulas do Excel, como é que funciona. Quanto mais prática com fórmulas você tiver, mais você vai ficar habituado, né? Mas depois a gente pode, sim, claro, sumarizar aqui o que é importante para deixar uma planilhazinha de gasto até que você possa usar no seu dia a dia, bem simples, tá? Então, 8, número de receitas, e 76 de A8 até F50, a quantidade em gastos, né? Só a quantidade de números, como é que eu faço para contar números. Pedi também para que contasse a quantidade de células vazias, né? Quantidade de células vazias. E aí eu contei a quantidade de vazio de F8 até F50, ou seja, tem 32. E quantidade de gastos, ou seja, contem valores, ou seja, quantos valores eu tenho daqui até o final. Essa quantidade de valores que eu tenho daqui até o final é exatamente quantas vezes eu gastei, né? Quantas linhas eu tenho aqui de gastos. Para não ter que fazer isso e contar, eu posso usar essa função. Quantas vezes eu efetuei gastos, né? E quantos vazios eu ainda tenho, digamos assim, né? Contar vazio. Se for preciso você contar vazio em alguma planilha sua, você entendeu o que é que ela faz. Ela conta essa quantidade de vazios. Se você botar 0 aqui, ele não conta, tá? Ele diminui o vazio e aumenta gastos. Beleza? Apareceu um tracinho aqui por causa da formatação, que está contábil, tá? Beleza, galera? Depois eu pedi para que contasse
a quantidade de células vazias, sim, da mesma forma que apresentou a soma dos gastos por tipo, cria uma pequena planilha na mesma aba da atividade, que apresenta a quantidade de vezes que houve um gasto para cada tipo, ou seja, é isso aqui, ó. Quantas vezes houve gasto para cada tipo? Como é que eu faço isso? Qual é a função que eu utilizo? Função conte-se. Do mesmo jeito que eu some se for alimentação, some os gastos se for alimentação, aqui eu vou dizer conte os gastos se for alimentação. Como é que eu faço isso? Não vou explicar mais porque que eu deixei absoluto, é pelo mesmo motivo que eu expliquei quase agora. Conte-se não tem os três, né? Parâmetros, eu só vou verificar conte-se se de D8 até D50 é exatamente L21, é a alimentação. Ou seja, ele vai olhar se de D8 até D50, o que tem de D8 até D50 é alimentação. Se for alimentação, ele conta um valor. Então tem 7 gastos com alimentação, um com educação, um com lazer. Observe que os demais têm a mesma fórmula, mudando apenas qual é o critério, né? Qual é o critério, que no caso aqui o L21, que o Excel vai comparar. Tranquilo? Depois eu pedi, calcule a média, mediana dos gastos, né? Eu quero ver se você conseguiu entender como é que funciona. Tá, e eu pedi também para que gerasse gráficos desses valores aqui. Mesma coisa, né? Inserir gráficos. E eu posso até colocar um gráficozinho aqui de quantidade, né? Quem vai gastando mais, enfim, se você quiser observar. Vamos calcular as médias agora. Agora como é que eu faço? Eu pedi para calcular a média, a mediana e a moda. E já entrando no outro assunto, o menor e o maior valor. Como é que eu faço para calcular a média? Média, né, galera? Use média de F8 até F50. Então, isso é a minha média de gastos. Aqui a mediana de F8 até F50. O que é a mediana? Valor estatístico, né? As funções estatísticas aqui, né? Ele ordena todos esses valores, né? E aqui, quantos valores eu tenho aqui, como é que eu sei? Tem 11, eu já calculei aqui, ó. Ele ordena esses 11 e, no caso, ele pega o valor do meio. No caso, o valor do meio aqui vai ser o sexto valor, né? Porque de 1 a 5 está de um lado, 5 valores. Do sétimo ao 11º valor está do outro lado, né? No outro extremo. E o sexto valor está no meio. Se você pegar esses valores aqui, ó, jogar aqui, vou só colocar aqui para mostrar a vocês como funciona a média. Opa, deixa eu copiar como valores, tá, gente? Assim, ó, copiar como valores, porque senão ele copiou as fórmulas ali. Se eu classificar isso aqui, né? Vou usar dados, classificar do menor para o maior. Olha o que a mediana faz, ó, classificou todo mundo. Aí vou botar aqui uma sequência para cada um, né? Seguro o Ctrl aqui, pá. Pronto, tá vendo que tem os 11 valores. O que é que a mediana faz? Ela divide, ó, 11, ela vai dividir aqui, ó, pega 5 para cá e 5 para cá. Observe, eu vou botar aqui, ó, assim, e aqui eu também tenho 5. Então, o valor do meio é esse. Por isso que ela retorna 50. Esse aqui é a mediana. Se for estudar estatística, você vai entender por quê, né, para que serve a mediana. A moda é o valor mais comum. Nesse caso aqui não tem muito sentido, mas o valor que mais se repete também é o 50. Em algumas situações a moda é interessante. O 50 se repete 2 vezes. Depois o menor, como é que eu calculo o menor? Igual ao menor de F8 até F50 e eu quero o primeiro menor, ou seja, eu quero o menor. Se eu quiser o segundo menor, né, assim, ó. Mas eu quero o menor. E o maior da mesma forma, de F8 até F50 e eu quero o primeiro. Se eu quiser o segundo, assim, né? Mas eu quero o primeiro, maior. Esse, no caso, é o menor e o maior. Eu poderia usar aí, nesse exemplo, mínimo e máximo, né? Mas mínimo vai calcular o menor sempre, o máximo o maior sempre. Só que mínimo e máximo calcula o menor, o maior, né? De um intervalo ou até de valores, por exemplo. Se eu quiser por exemplo, igual ao mínimo. Então, ok, aqui, igual ao mínimo. Faltando um acento, galera. Só o acento aqui, ó. Opa! Mínimo.
Isso. De F8 até F50, ele já vai me trazer o mínimo, tá? Beleza, mas o mínimo ele também pode fazer o seguinte, eu posso saber o menor desse, por exemplo, e o menor desse intervalo e esse valor, vai dar quanto aqui? Vai dar 0, né? Vai dar 0, se eu tirar o contábil aqui, vai dar 0. Né? Porque ele está vendo qual é o menor daqui e esse valor. O menor de F8 até F50 e o menor de... Ou seja, ele vai considerar os dois intervalos, né? Por exemplo, de E8 até E50. Ou seja, ele está considerando os dois intervalos aí. Já ainda continua sendo 15. Beleza? Mas eu estou só mostrando a você do mesmo jeito a função máxima. Mesma curva. Então, de F8 até F50. Mas aqui você não vai calcular o segundo maior, o terceiro maior, né? 300. Beleza, galera? Então vamos lá. Calcula a média de gastos por tipo utilizando a função do mesmo jeito. Aqui, ó. Gastos por tipo do mesmo jeito. Média se. Você vai pegar aqui, é mais parecido com soma se. Esse intervalo. Vai verificar se nesse intervalo quem é O21, ou seja, quem é a alimentação. E vai tirar a média desses valores que ele encontrou como alimentação, referentes a D, a coluna D. Né? Ou seja, ele vai na coluna D, daqui até aqui, vai verificar quem é a alimentação. Quem for a alimentação, achei. Então, pegue o valor de F8 até F50, que está referente à alimentação, 30. Depois achei esse 32. Depois 50, depois 15, depois esse, depois esse, depois esse, e calcule a média. Né? Observe que dá o mesmo valor se você considerar essa função aqui. Se você considerar a média desses valores aqui, tá? De F8, considerando de F8 até F50. Agora ele só vai considerar no cálculo da média quem tiver alimentação. Mas qual é a lógica? Eu passei que era nesse intervalo para ele procurar o texto de alimentação. Onde ele achar, calcule a média dos valores que são referentes às linhas que ele encontrou na coluna D. É assim que funciona o soma se, né? Do mesmo jeito. Beleza? Funciona a média se. Só cuidado, que média se, né, tem acento e no caso do conta e se tem um ponto, tá? E um detalhe, aqui deu 0 porque não tem nenhuma moradia. Então, quando a hora que ele vai dividir por 0, vai ficar 0 dividido por 0, não existe. Então, dá esse erro, tá? Mas nada demais aí, porque não tem nenhum tipo de moradia. Se você botar um tipo de moradia aqui, vai resolver esse problema. É isso aí, gente. Valeu. Brigadão, pessoal. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!